Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quinta-feira. Desejo a todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome sobre todo o nome. Meus irmãos, estou aqui depois de muito tempo, é claro, para trazer para vocês mais um vídeo para o canal Eden's Garden, mais um vídeo para glorificar, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para começar esse vídeo, meus irmãos, quero começar lendo uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Você que tem a sua Bíblia, seja no celular, seja independente da tradução, da versão que você tenha, te convido a abrir a Bíblia e acompanhar juntamente comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz o seguinte, amados: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, eu comecei com essa passagem porque muitas coisas em nossa vida é loucura. E quando é de Deus, meus irmãos, é mais louco ainda, porque nós não vamos conseguir entender. Por muitas vezes, quando Deus nos pede algo, nós queremos ver sentido, perguntando para quê, por quê, como vou fazer, sendo que Deus pediu para fazermos. Hoje, meus irmãos, através de um pouco da experiência que eu tenho, eu aprendi que é melhor obedecer do que questionar um Deus que tem uma mente insondável. Meus irmãos, tem gente que prega melhor que eu, com certeza. Tem gente que lê melhor do que eu, sem sombra de dúvidas. Tem gente que tem mais experiência do que eu na palavra de Deus, com certeza. Tem pessoas que são muito mais formadas do que eu, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas Deus pediu para eu, obreiro da Igreja Promessa Viva, vir aqui na internet e compartilhar com vocês a palavra de Deus. Tem gente muito melhor do que eu em tudo, mas Deus quer coisas de mim. Assim na minha vida, assim é na sua vida. Tem coisas que Deus vai te pedir que tem pessoas muito melhores para fazer, mas Ele quer que você, que a gente faça. E estou aqui, meus irmãos, para trazer para vocês um vídeo para o canal depois de algum tempo, é verdade. E o assunto do vídeo hoje tem a ver com a
pregação que eu ministrei na Igreja Promessa Viva na última sexta-feira. Eu tive a honra, o privilégio, a rica oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer aqui a pastora Tênia Amal, o pastor Léo, o pastor Henrique, pela rica oportunidade e confiança. E desde que eu preguei lá na igreja essa palavra, Deus tem colocado ela no meu coração para trazer para a internet para vocês. Como eu já disse, tem pessoas que pregam muito melhor do que eu, tem pessoas que falam muito melhor do que eu, mas Deus me pediu e eu estou aqui com alegria, me sentindo honrado. É um privilégio fazer aquilo que Deus nos pediu. E a palavra, meus irmãos, tem a ver com esses três personagens: uma mulher, um homem e um profeta. E onde se encontra essa passagem? Meus irmãos, mais uma vez convido vocês a abrir a Bíblia para acompanhar juntamente comigo tudo aquilo que vai ser falado aqui, o que vai ser lido, independente da versão que você tenha na sua casa. A versão que eu tenho é a NVI, Nova Versão Internacional. Então pode ser que a partir da leitura, você acompanhando comigo, tenham palavras diferentes, mas ainda assim é importante acompanharmos juntos, acompanharmos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E essa palavra se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Meus irmãos, estou segurando o fone assim para que o som chegue com melhor qualidade aí até vocês. Eu não tenho microfone externo, então eu tenho que usar esse auxiliar aqui, mas é um prazer, por mim não tem problema. Espero que isso não atrapalhe, espero que o som chegue aí até você, porque o intuito aqui não é ganhar like, não é ganhar seguidor, é espalhar o evangelho, é espalhar a palavra de Deus, é espalhar a rica palavra de Deus. Então aqui não se preocupem com ilha, foquem na palavra. Eu sou apenas um simples e humilde mensageiro de Deus que está levando essa palavra para vocês. Amém, meus irmãos? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, meus irmãos? A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Meus irmãos, após a leitura desses 7 versículos, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que esses 3 personagens têm em comum? O que eles carregam em comum? E eu respondo para vocês: eles têm em comum o tema da mensagem que eu vim trazer, compartilhar com vocês, que é o mesmo Deus. Por muitas vezes, meus irmãos, nós nos questionamos a Deus até, e por muitas vezes conseguimos até testemunhar como que pessoas diferentes têm resultados tão diferentes se seguem o mesmo Deus. O Deus é o mesmo, como que pessoas diferentes têm resultados diferentes? A partir da leitura, meus irmãos, eu quero trazer a perspectiva através da vida dessa mulher. O que aprendemos com ela? O que nós podemos aprender com ela nesses 7 versículos que acabamos de ler?
Eu trouxe aqui para vocês, irmãos, 7 atitudes que aprendemos com elas. Quer dizer que são somente essas 7 atitudes? Obviamente, claro, com certeza que não. A Bíblia, a palavra de Deus, a mente de Deus é insondável, sua sabedoria é ilimitada. Mas neste momento, são 7 atitudes, comportamentos que Deus colocou em meu coração para trazer e compartilhar com vocês. E qual que é a primeira atitude que ela teve? Reconhecer. Qual foi o primeiro comportamento dela? Reconhecer. Reconhecer o que, meus irmãos? Acompanhe comigo no versículo 1. Certo dia, a mulher, aqui a mulher, não dá nome da mulher, a mulher, de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Ela tinha marido falecido. Porém, olha que interessante. Meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Provérbios vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha aí o problema, olha a situação, olha o risco que essa mulher se encontra. Infelizmente, essa mulher, ao qual a Bíblia não fala o nome, já havia perdido um marido e agora estava tendo que lidar com um credor, que é alguém que ia cobrar para ela uma dívida, e ainda com o risco de levar seus 2 filhos como escravos. Olha a situação que essa mulher se encontrava. Desesperador, irmão. Ela já havia perdido um marido e estava sob o risco de perder seus 2 filhos. E quando aconteceu essa história, meus amados irmãos, naquela época a mulher nem poderia trabalhar, nem podia trabalhar direito. A mulher, ela não era tão bem vista pela sociedade, era muito mais machista. Não que isso tenha extinguido, hoje ainda, por muitas vezes as mulheres sofrem com o machismo, mas olha a situação que essa mulher se encontrava, desesperadora. Mas o que ela fez? Reconheceu o problema. É importante reconhecermos o problema. Para a partir de nós reconhecermos o problema, nós buscarmos alternativas, soluções, situações para enfrentarmos e vencermos o problema. E qual que foi a atitude que essa mulher teve? A segunda atitude, pedir ajuda. Não basta apenas reconhecermos o problema, temos que pedir ajuda, meus irmãos. E acompanhe comigo o versículo 2. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Meus irmãos, ela foi pedir ajuda para Eliseu. O foco da minha mensagem de hoje é a mulher. Não quero focar em Eliseu. Mas não tem como eu deixar de mencionar, mostrar para vocês um pouquinho de Eliseu. Não tem como eu deixar de mostrar para vocês para quem essa mulher foi pedir ajuda. Acompanhem comigo, meus irmãos. Eliseu significa Deus é salvação. Ela foi procurar alguém que o significado do seu nome é Deus é salvação. E Eliseu foi um homem indicado por Deus. Sim, meus irmãos, indicado por Deus para o profeta Elias. Acompanhem comigo 1 Reis 19, versículo 15. 1 Reis 19, versículo 15. Diz o seguinte: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Olha só, meus irmãos, olha quem que essa mulher foi pedir ajuda. Acompanhem comigo mais, meus irmãos. Olha o chamado de Eliseu. 1 Reis 19, a partir do versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias.
Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Eliseu largou tudo para seguir Elias, para seguir um profeta de Deus. Deixou tudo para trás e mais do que deixar tudo para trás, ele queimou tudo para não ter motivo para voltar para trás. Eliseu, auxiliar de Elias. E neste momento não vou entrar aqui para falar quem que é Elias, porque foi e é alguém muito poderoso também. Mas como eu disse, o foco da mensagem hoje são as atitudes que essa mulher teve perante a um problema muito grande. Olha um pouquinho do que Eliseu fez, meus irmãos. Abriu as águas do Rio Jordão. Acompanhem comigo. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 5, vamos ler do versículo 5 ao versículo 15. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Olha quão poderoso foi Eliseu. Obviamente que é Deus na vida dele, mas olha o que Deus fez através da vida dele. Olha para quem que essa mulher foi pedir ajuda, meus irmãos. É importante nos atentarmos para isso, porque quando estamos com algum problema, nós temos que saber para quem vamos pedir ajuda. Não basta simplesmente pedir ajuda. Por muitas vezes estamos com problemas financeiros e acabamos pedindo ajuda para alguém que está numa situação pior do que nós. Estamos com algum problema, seja com a balança, vamos pedir ajuda para alguém que come pior do que nós. Temos que ter sabedoria e sabermos, meus irmãos, para quem vamos pedir ajuda. É importante sabermos isso. Meus irmãos, meu filho Heitor, meu amado filho Heitor. Então, meus irmãos, acompanhem comigo. Olha o que mais Eliseu fez. Purificou a água. Eliseu purificou a água. Acompanhe comigo 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Olha o que ele fez, Heitor. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva.
E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-no para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Deus. Olha para quem essa mulher foi pedir ajuda, meus irmãos. Acompanhe comigo. Eliseu castigou os zombadores. E aqui fica uma alerta para mim, para você, Heitor, para todos nós, para tomarmos cuidado com a língua. A língua, temos que ter cuidado quando falamos de todo mundo. Tiago vai ensinar que temos que saber refrear a língua, porque quem controla a língua controla todo o corpo. E olha só o que aconteceu, meus irmãos. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 até o 25. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Meus irmãos, temos que ter cuidado. Estamos abrindo a boca para abençoar, para amaldiçoar. Com a mesma boca que nós louvamos, adoramos a Deus, será que não é com a mesma boca que nós estamos falando mal do outro? Me incluo nisso, tá, meus irmãos? Não estou aqui pregando que eu sou santo, não. Santo é Deus. Me incluo nisso, sou pecador, falho, erro, peço perdão também, mas estou aqui compartilhando com vocês algo que pode estar atrapalhando a nossa caminhada, a nossa vida com Deus. Meus irmãos, ela pediu ajuda de um homem sábio. Um homem sábio. Olha só, versículo 2 de 2 Reis 4. Eliseu perguntou-lhe: olha só, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Meus irmãos, nós, que por muitas vezes também as pessoas vêm nos pedir ajuda, temos que ser sábios, meus irmãos. Eliseu teve empatia. Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ele ouviu ela, ele teve compaixão por ela, ele parou para ouvir o problema dela. Por quantas vezes pessoas chegam para nós nos pedindo ajuda, talvez não de uma forma tão clara: William, eu preciso de ajuda, mas a pessoa vem para desabafar ou vem para pedir uma opinião. E por quantas vezes nós, infelizmente, não deixamos a pessoa pior do que ela estava. Eliseu foi um homem sábio. Um homem sábio. E olha só a sabedoria de Eliseu. E o perigo que por muitas vezes eu, o Heitor, vocês, nós corremos. Porque olha só, 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame daquele azeite. Quando Eliseu perguntou para ela o que ela tinha, ela falou: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. E por que eu estou destacando daquele azeite? Talvez para aquela mulher, talvez pela falta de conhecimento, talvez pela simplicidade ou qualquer outro motivo, ela não fazia ideia do quão valioso era o azeite naquela época. Olhem comigo, meus irmãos, para que era usado e utilizado o azeite? Para consagrar reis, sacerdotes e profetas, para curar enfermos, santificar servos, manter o candelabro aceso, separar objetos consagrados, símbolo do Espírito Santo, meus irmãos, usado para unção. Eliseu virou para ela: pegue daquele azeite ao qual você está falando que talvez não é nada e leve. E pegue ele que não é nada, que através dele o milagre vai acontecer, através dele o problema vai ser resolvido.
E isso acontece comigo, aconteceu com essa mulher, acontece com todos nós. Por quantas vezes nós já não estamos com a solução dos nossos problemas em nossas mãos e nós falamos: "Oh Deus, me ajuda, me ajuda". Meus irmãos, o principal e primeira coisa para a solução de todos os nossos problemas, não que Deus tenha que ficar só resolvendo o problema nosso, mas o principal lugar que nós podemos achar a solução para o que nós estamos vivendo se encontra aqui, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus do nosso Senhor. E por quantas vezes nós não pegamos essa Bíblia e deixamos aberta no Salmos 91 e nem lemos mais, achamos que é o suficiente. Não, meus irmãos, Deus requer de nós intimidade. Ele nos chama para intimidade. Então essa mulher, aquele azeite que talvez para ela não era nada, foi a partir dele que Eliseu começou a trabalhar com ela. Deus faz assim, meus irmãos. Deus vai sempre agir e trabalhar a partir daquilo que nós já temos. Exceto se nós queremos algo mais, será que nós temos habilidades a mais para Deus usar? Será que temos conhecimento a mais para Deus usar? Será que estamos dando ferramentas, opções para Deus nos usar? Meus irmãos, terceira atitude, acreditar. Acompanhe comigo versículo 3 e 4. Olha o que o profeta disse para ela: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Meus irmãos, ela chegou com um problema, e o problema dela era uma dívida, e ela estava sob o risco de seus 2 filhos serem levados como escravos. E o profeta fala para ela voltar para casa, pegar daquele azeite, pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos. Ela não foi embora com seu problema resolvido, mas ela acreditou na palavra de Deus, ela acreditou no profeta. É importante, meus irmãos, acreditarmos, é importante sabermos ouvirmos aquilo que Deus tem falado para nós. Eu falo para vocês que muitas das vezes não vai fazer sentido. Talvez essa moça, talvez eu no lugar dela imaginaria o quê? Poxa, eu esperava que ele me desse um dinheiro para ajudar a pagar a conta, para eu quitar essa dívida, mas não. Ela acreditou no que o profeta disse, meus irmãos. Quarta atitude, quarto comportamento, saber. Acompanhe comigo no versículo 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quarta atitude, saber que temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. O profeta já havia dado uma direção para ela, já havia sinalizado para ela o que ela deveria fazer. E ela fez. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Ela fez conforme o profeta havia ordenado. Quinta atitude, quinto comportamento, obedecer. Olha comigo, meus irmãos, versículos 5 e 6. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. É importante obedecermos, meus irmãos. Temos que ouvir o que Deus está falando para nós. Temos que saber que temos que obedecer. E ela obedeceu. Ela fez conforme o profeta havia orientado, conforme o profeta havia falado para ela fazer. Sexto comportamento, entender, versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite parou de correr, meus irmãos, a partir do momento que acabaram as vasilhas. Temos que entender, meus irmãos, que Deus vai multiplicar a partir daquilo que nós já temos. Ela tinha
pouquinho de azeite. E ela pegou várias vasilhas emprestadas. E o azeite só parou de correr quando acabaram as vasilhas. E temos que entender, irmãos, que talvez vocês me perguntem, William, me explica como que esse azeite multiplicava? Como que de uma vasilha que só tinha um pouco de azeite que ela derramava e ia enchendo, meus irmãos? Isso é milagre, isso é coisa de Deus. Eu não quero saber como que anda sobre as águas, eu quero andar sobre as águas. Eu não quero saber como que uma pessoa ficou livre do câncer, eu quero em nome de Jesus que essa pessoa viva o milagre, que o câncer suma da vida dela. Por muitas vezes queremos entender como que Deus vai fazer, e é aí que nós nos atrapalhamos, é aí que nós caímos. Porque por muitas vezes queremos entender a mente de um Deus que é insondável, que para nós seres humanos, nossa compreensão é ilimitada, a sabedoria de Deus é infinita, meus irmãos. É infinita. Não queira saber, entender ou ver como que Deus vai fazer o milagre. Creia que Ele pode e que Ele vai fazer. Sétimo comportamento, sétima atitude que ela teve, gratidão. Confira comigo o versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ela chegou para o profeta com um problema, e olha só como ela está saindo, meus irmãos. Muito mais do que o problema resolvido, ela viveu um milagre em sua vida, uma experiência com Deus em sua vida, e mais do que pagar a dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meus irmãos, quando Deus faz, Ele não faz um pouquinho. Obrigado, meu filho. Obrigado, tá? Quando Deus faz, meus irmãos, Ele não faz só um pouquinho, Ele não faz de qualquer jeito. No caso dessa mulher, fez muito mais, acredito eu, que ela poderia imaginar. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. E ela teve gratidão, ela voltou, ela contou ao homem de Deus que orientou ela: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Gratidão, meus irmãos. Em primeiro lugar, temos que ter gratidão a Deus. Depois a pessoas, porque por muitas vezes também passam pessoas por nossa vida e nós deixamos de ser gratos, deixamos de agradecer a Deus por ter enviado essas pessoas, deixamos de agradecer a Deus por essas pessoas. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Meus irmãos, recapitulando, as 7 atitudes, os 7 comportamentos que essa mulher teve. Primeiro, ela reconheceu o seu problema, a sua situação, o seu risco. Segundo, ela foi pedir ajuda, mas ela pediu ajuda para quem? Para um homem de Deus, um profeta de Deus. Ela não pediu ajuda para qualquer pessoa. É importante sabermos para quem vamos pedir ajuda. Ela acreditou, meus irmãos. Terceiro, ela acreditou. O profeta falou para ela: vai para sua casa e faz isso. E ela fez, ela acreditou, foi com fé. Quarto, saber. Temos que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos condições de fazer. Quinto, obedecer, meus irmãos. Temos que obedecer. Temos que parar de questionar a Deus. Temos que parar de querer criar situações. Rapidamente aqui, meus irmãos, falando, o profeta Naamã e o rei Jeoás também lidaram com o profeta Eliseu, e em certo momento Naamã chegou a ficar furioso com o profeta Eliseu, que mandou ele mergulhar 7 vezes. E ele ficou furioso, achando que Eliseu iria impor a mão sobre ele, iria fazer. Essa mulher não, meus irmãos. A Bíblia não fala, em momento algum, ela não questionou, ela simplesmente obedeceu. Sexto, entender. É milagre de Deus. Como é que aquele azeite multiplicava? Eu não quero saber como que ele multiplicava, eu não quero saber como o milagre vai acontecer. Eu quero viver o milagre de Deus na minha e na sua vida. Que nós possamos
parar de querer entender a mente de um Deus sondável, como Ele vai fazer, como Ele faz, e que tenhamos mais testemunhos para contar sobre o milagre. 7º, gratidão, meus irmãos. Gratidão em primeiro lugar a Deus. Por mais uma vez, nesse momento, você que está assistindo esse vídeo, pela misericórdia dele em minha, na sua, na vida do Heitor, por mais um dia, um fôlego de vida, podermos ver a natureza, contemplar a chuva, a natureza, podermos andar, termos um teto para morar. Temos que agradecer por tudo isso, meus irmãos, por conseguirmos andar, comer, enxergar, falar, ouvir. Por muitas vezes deixamos de agradecer aquilo que já temos e ficamos reclamando ou questionando a Deus por aquilo que nós não temos. E para finalizar, meus irmãos, finalizo com essa pergunta: o que nos impede de fazermos como ela fez? O que nos impede? Será que estamos deixando de reconhecer o problema? Será que nós estamos deixando de pedir ajuda? Será que estamos deixando de acreditar, de saber, de obedecer, de entender, de sermos gratos? O que será que está faltando na minha e na sua vida para vivermos aquilo que Deus quer para a gente? Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Meus irmãos, espero que esse vídeo, que essa palavra tenha chegado em seu coração e que esteja queimando no seu coração assim como está queimando no meu. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa. E a partir até de problemas, situações que nós lemos na Bíblia, podemos trazer isso para o nosso mundo e através da palavra conseguirmos mudar aquilo que está nos impedindo de viver uma vida com Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, é o que eu desejo para vocês, no poderoso e santo nome do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.